Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar de segurança da informação no nosso jantar com tecnologia. O que vem a ser essa segurança da informação e como que ela nos atinge, né? Desde pessoas físicas até empresas, né? Pessoas jurídicas. Quando a gente pensa em segurança da informação, nós estamos pensando em como proteger a nossa informação, como proteger a nossa rede de computadores, como proteger os nossos dados, como proteger o nosso computador. E aí, proteger de quem e para quem, né? Como é que isso tudo funciona? Primeiro, quando a gente pensa em proteger os nossos dados, a gente está protegendo de qualquer ameaça que seja possível. Como, por exemplo, alguém roubar o seu cartão de crédito, alguém roubar a sua senha da conta e poder acessar a sua conta, né? Fingindo que é você e fazer compras com seu nome, né? Com seu cartão e tudo mais. Além disso, a pessoa pode fazer dívidas, fazer compras com os seus dados pessoais, nome, CPF, endereço. Então, quando a gente fala em segurança da informação para os dados pessoais, a gente está pensando em dados que é de pessoa física ou pessoa jurídica, mas que são dados que classificam aquela pessoa, né? Dados que qualificam aquela pessoa, melhor dizendo. Então, nome, endereço, CPF, carteira de identidade e assim por diante. Quando a gente fala de proteção de dados que não sejam os dados pessoais, a gente está pensando, por exemplo, nas nossas fotos, nos nossos vídeos, nos nossos textos. Quem é professor como eu, né? Sou professora. A gente tem as nossas provas, as nossas aulas, as nossas apostilas. Então, são dados que nós criamos ao longo da vida e que a gente utiliza. Então, proteger esses dados quer dizer que não deixar que pessoas não autorizadas usem esse dado de qualquer maneira que seja, né? Que seja para o bem ou para o mal, ela não tem autorização para usar. Quando a gente pensa em relação à segurança da informação em relação a empresas, a gente está pensando nos mesmos dados das empresas também, mas existem outras partes que também necessitam de segurança, que não só os dados da empresa, como, por exemplo, a disponibilidade do serviço na empresa. Imagina se uma empresa que só vende produtos online fica sem acesso à internet, ou seja, ela fica impossibilitada de vender o produto dela. Então, isso é um prejuízo. E essa segurança da informação pode trabalhar para que isso não aconteça. O que não quer dizer que vai ser 100% seguro, porque a gente dizer que algo é 100% seguro é muito difícil, assim, é muito complicado, porque a gente sabe que as ameaças, quer dizer que os ataques vêm de todas as fontes. Então, garantir 100% que vai ter conexão, não tem como. Mas como que a empresa pode garantir que ela não fique sem internet? Ela vai ter contrato com 2 ou 3 operadoras. Ela vai ter contrato com operadoras por meios diferentes. Por exemplo, ela tem uma operadora que traz o sinal da internet, da conexão, por meio de uma fibra ótica. Ela tem outra operadora que traz o sinal de conexão por via satélite. Então, ela vai garantindo que ela pode ter outras opções caso a primeira morra, né? Caso a principal fique inacessível por algum momento. Então, garantir essa disponibilidade do serviço é uma questão de segurança da informação. Outra questão de segurança da informação é manter ou garantir que os dados são verdadeiros, que os dados são íntegros. Então, quando você entra num site, por exemplo, de compra, e aparece lá que um celular custa X reais, tem que ser verdade. Né? Aquele dado, né, tem que estar linkado à loja que vai vender o celular, que ofereceu aquele preço, já descontando todos as participações que tem aí nessa venda, e você tem que receber o seu celular. Então, a gente tem que garantir a integridade desse dado. Então, é outra parte da segurança da informação que as empresas precisam se preocupar, geralmente a mais empresa. Então, quando a gente fala de segurança, a gente pode entender como o processo de proteger dados e informações, sejam elas informações e dados de pessoas físicas ou de pessoa jurídica. E aí a gente tem que pensar na integridade, que eles são realmente verdadeiros, na disponibilidade, que você vai ter acesso, e na confiança. A confiança nem é tanto que eles são verdadeiros, porque a integridade já garante isso. A confiança é que eles vão te realmente prover o que você precisa.
Então, quando a gente fala, né, de segurança da informação, no Brasil, nos últimos anos, surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Na Europa e nos Estados Unidos, leis parecidas com essa já existiam há muito tempo. Por quê? Porque eles já percebiam a importância desse dado pessoal. Então, quando alguém fala com você que a sua senha tem que mudar de 6 em 6 meses, que a sua senha do banco ou a sua senha de algum acesso ao sistema tem que ter letras, números, símbolos, tem que ser grande, não é enjoamento, não é por nada, é porque fica mais difícil das pessoas descobrirem essa senha. Imaginem que eu cadastre uma senha para o meu banco, se pudesse ser somente letras, se eu cadastrasse a minha senha como Renata. É a primeira coisa, é a primeira senha que alguém ia tentar, é essa. Então, se o banco não complicar, né, a pessoa que não conhece, não sabe dos riscos de perder aquele dado, vai cadastrar uma senha fácil, para que ela lembre daquela senha. Então, por isso que existem as regras. Então, a gente tem que, vamos dizer assim, parar de reclamar, parar de reclamar do pessoal de TI porque a senha tem que ser grande, porque tem que mudar a senha, e pensar que isso é um benefício nosso. Então, o governo brasileiro, pensando nessa proteção de dados, criou, homologou essa lei, né, nos últimos anos e com multas pesadas para as empresas que não cumprissem. Então, era muito comum a gente passar informação. Por exemplo, eu quero receber o resultado de um exame por e-mail. E aí a secretária fala, eu não posso te mandar por e-mail, vou te mandar uma declaração, você me autorizando a mandar por e-mail. Por que precisa dessa declaração? Porque o e-mail é um dado pessoal seu. E só pode ter acesso a ele a quem você dá esse acesso, né, essa permissão. Então, complicou um pouco a vida? Complicou. Porque a gente precisa dessas autorizações, tem coisas que não podem ser mandadas mais por e-mail, nem por WhatsApp, mas, por outro lado, é uma garantia a mais. Daí alguém pode dizer, olha, os dados já estão aí disponíveis para todo mundo, as empresas vendem esses dados. E realmente, quando a gente cadastra, por exemplo, num site, os nossos dados, dentro daquelas letrinhas lá que depois a gente dá um ok no termo de aceite, pode estar lá escrito que os seus dados agora podem ser comercializados por aquela empresa. Isso pode acontecer. Podem vazar dados, por exemplo, a gente houve histórias, né, que dados da Receita Federal, que aí são dados pessoais, né, também, dados que precisavam ser sigilosos ali das pessoas e das empresas, que dados vazaram, que perdeu esses dados. Vira e mexe, a operadora do seu banco te liga, né? Ou o seu banco mesmo te liga e avisa que houve um vazamento de dados. No passado, eles escondiam isso, sabe? Quando tinha um vazamento de dados, eles negavam até a morte. Depois que eles perceberam que negar não adianta, porque o banco perde a credibilidade. É muito mais interessante ele dizer que realmente vazou, mas que ele corrigiu o problema e daqui para frente não vai acontecer de novo. E também se responsabilizar pelos prejuízos que as pessoas tiveram, né, por causa desse roubo. Isso acontece muito. Então, quando a gente fala nessa integridade, é garantir essa criação legítima, né? Então, foi a Renata que criou esse dado foi passado para o banco, cadastrado, ele está lá e não vai ser modificado. É muito comum a gente receber ligações de segurança dos bancos, até ligações gravadas mesmo, falando, olha, foi detectada uma conta, né, uma compra na sua conta que não foi autorizado porque foge dos seus padrões de compra. Então, como que eles sabem dessa informação? E eles bloqueiam realmente, né? Algumas vezes no passado, a gente que não fez a compra, que é o usuário legítimo, ficava com o cartão bloqueado, ficava com acesso à internet bloqueado, no internet bank bloqueado, e o ladrão conseguia fazer a compra, né? E o vilão conseguia fazer a compra. Hoje eles ligam para checar isso. Então eles bloqueiam a compra e não te bloqueiam, né? Você que é o usuário legítimo. A disponibilidade fica mais fácil da gente entender, que é manter esse serviço disponível para todos os usuários legítimos. Quando eu falo usuário legítimo, eu estou dizendo aquela pessoa que realmente é dona daquela conta, né? Então, por exemplo, o meu e-mail.
O meu e-mail, eu sou dona da conta dele. Então, eu sou uma usuária legítima para o Google, para a Microsoft, né, para a Apple, seja qual for o meu e-mail. Se, por exemplo, alguém roubar a minha senha e usar o meu e-mail, se tiver a minha senha, para a Apple, para a Google ou para a Microsoft, vai ser como se fosse a Renata. É muito difícil o usuário legítimo provar que não foi ele, porque o usuário legítimo tem acesso àquela conta e fica registrado que foi ele que fez. Então fica muito complicado fazer isso. Para garantir, então, essa confiança que é a Renata, tem outros métodos que as empresas usam para ter certeza que é a Renata, que é o que a gente chama de autenticação de 2 fatores ou mais fatores. Que além de você digitar sua senha no e-mail, você tem que receber você recebe uma mensagem instantânea de um número, de um código, e você tem que ir lá no site do webmail e digitar esse código. Ou é feita uma leitura facial, né, uma biometria facial, para ter certeza que é a Renata. Muitos bancos, muitos e-mails, né, muitos, vamos dizer assim, sites de e-mail, eles adotaram essas medidas para evitar fraudes, simplesmente para evitar que pessoas se passem pelaquela pessoa legítima. As redes sociais também têm disso. Então, quando alguém falar com você, olha, habilita a autenticação de 2 fatores. É isso, é você ter mais uma confirmação que é você e não é outra pessoa se passando por você. Então, a partir de hoje, agora que a gente já está conversando e vocês já sabem exatamente a importância da segurança da informação, a gente vai ter mais cuidado na hora de cadastrar esses dados, né? Quando a empresa pede para que você mude a sua senha a cada 6 meses, né, é porque a cada 6 meses é legal fazer isso, para que caso alguém tenha pego sua senha, ela não vai usar a sua senha para o mal. E isso é muito comum. A gente tinha várias histórias no passado de pessoas, por exemplo, do setor de RH das empresas, que como a empresa era muito grande, a folha de pagamento era muito grande, ia lá, alterava o próprio salário, ou alterava o salário de alguém conhecido e depois pegava, né, distribuía um valor. E até a empresa descobrir que isso foi feito, demorava, então a pessoa tinha um ganho ilícito ali por um tempo. Então, essa parte de segurança da informação é uma parte muito importante. Ela não é nova na informática, mas ela ganhou mais atenção nas últimas décadas. Tá? Nas últimas décadas, com certeza, por vários motivos. Pela globalização que aconteceu no passado, né? A gente falava tanto de globalização, hoje nem se usa tanto essa palavra. Mas por essa diversificação de canais. Então, a gente pode se comunicar por meio do celular, por meio do computador, por meio do e-mail, por meio de uma inteligência artificial, né? Por exemplo, o que é a IoT? A IoT é a internet das coisas. Se a gente puxar vamos dizer assim, do fio da meada, o que seria essa internet das coisas? Seriam os equipamentos se comunicarem por meio da internet sem a nossa interferência. Não precisa que que a gente vá lá e mande eles fazerem alguma coisa, como no computador, que eu preciso digitar o que eu quero, eu preciso mexer no mouse, eu preciso falar no microfone para pedir alguma coisa. Então, imagine um equipamento onde não é necessário que a Renata faça nada, ele liga sozinho. Eu programei para que o ar-condicionado da minha casa ligue 10 minutos antes de eu chegar e desligue, sei lá, daqui 2 horas. Então, isso vai acontecer sem que a Renata vá lá e clique no botão de ligar e clique no botão de desligar. Isso é possível porque esse ar-condicionado tem uma placa de rede que está conectada à minha rede e a minha rede está funcionando o tempo inteiro e o programa do ar-condicionado permite que você faça essa programação. Você tem que um dia programar, ele não vai fazer sozinho, ele não vai adivinhar que hora que você chega e que hora que você quer que ele desligue. Mas se você programar isso, funciona igual despertador. Você programou para ele apitar naquele momento, ele vai apitar. Mas como esses equipamentos se comunicam por meio da internet, né? A Renata pode ir lá do trabalho dela mandar uma mensagem para o ar-condicionado ligar mais cedo, ou para ele resfriar o ar e não congelar o ar, né? Para mudar como é que ele vai umidificar, por exemplo, o ar, se o ar-condicionado tiver essa função. Então, a Renata, lá do trabalho dela, pode modificar as instruções e o equipamento vai fazer sozinho.
Então, a internet das coisas é essa comunicação dos equipamentos sem a nossa interferência. Não quer dizer que nós não somos necessários para que isso aconteça, mas é sem a nossa interferência. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, né, ele está em rede, ele está na internet, ele teve uma conexão, pode ser que alguém entre ali e veja os dados que estão circulando na sua rede. A gente tem alguns casos de pais que deixaram, por exemplo, câmeras vigiando os filhos e alguém entrou naquela rede, entrou naquela câmera e começou a conversar com os filhos. E aí os pais viam isso depois. Então, por quê? Porque alguém entrou naquele aparelho, que vamos dizer assim, estava se comunicando sozinho com outros, invadiu aquela rede, conseguiu ter acesso àquela imagem, àquele momento ao vivo ali e conseguiu interagir com a pessoa que estava do outro lado. Isso por quê? Porque no princípio, esse tipo de equipamento não implementava a segurança da informação. Rede sem fio, né? Hoje a gente, para entrar numa rede sem fio, a gente tem que digitar uma senha. Há 20 anos atrás, você entrava em todas as redes sem fio que você queria, porque nenhuma tinha senha, né? Não tinha os protocolos, né, os programas de segurança que a gente tem hoje. Então, por isso que é tão importante a gente verificar essas informações de segurança, porque as vulnerabilidades são imensas. O que é uma vulnerabilidade? É algo que pode ser suscetível ao ataque. Se a gente for pensar, por exemplo, na Renata, vamos supor que a Renata é uma cruzeirense e o Cruzeiro perdeu. Então eu sei que se eu quiser atingir a Renata, eu vou falar do Cruzeiro, eu vou falar daquele jogo do Cruzeiro, porque aquilo naquele momento é uma vulnerabilidade da Renata. Então eu sei que aquilo ali vai atingi-la, eu sei que aquilo ali vai modificar a maneira dela agir, dela pensar, etc. Então uma vulnerabilidade é como é que a gente pode dizer isso? É algo que pode te prejudicar, né? É algo que está aberto e que você não percebe que está aberto. Então, em informática, como tudo é programado e a gente programa, por exemplo, o roteador com portas diferentes, vamos supor que eu esqueci de fechar uma porta, que era uma porta que trabalha com o protocolo HTTP, que é o protocolo que trabalha com os navegadores. Então, quando eu entro em qualquer site eu estou usando o protocolo HTTP e por acaso o pessoal de segurança deixou ele aberto, e aí, do mesmo jeito que sai informação, vai entrar. E os intrusos, eles usam dessa forma, né? Eles viram que a porta está aberta, eles vão por ela. Uma coisa muito interessante quando a gente ensina a segurança da informação e quando a gente estuda a segurança da informação, que parece muito com a nossa segurança pessoal. Parece muito com o que a gente tenta fazer para evitar que a gente e a nossa família sofra, por exemplo, roubos, furtos e algumas ameaças. Né? Por que você tem porta na sua casa, porta e janela? Né? Não é só para ficar bonito e para a luz do sol entrar, é também para proteger que estranhos não entrem. Se fosse, aí você vai aumentando a segurança da sua casa. Tem porta, tem janela, você coloca grade. Aí você coloca um muro, né? Aí o muro você coloca a cerca elétrica. A cerca elétrica você coloca uma concertina. Depois você coloca cachorros. Depois você contrata uma empresa de segurança para fazer a ronda ali. Né? Depois você coloca câmeras. E aí câmeras é muito interessante também, que são os circuitos fechados de TV. E aí você fica monitorando aquilo. Então veja que quantas camadas de segurança você colocou. Né? Você colocou a porta, a grade, o portão, a cerca elétrica, a concertina, o cachorro ou os cachorros, colocou a vigilância. Então você foi aumentando as barreiras para dificultar que alguém entre na sua casa. E o ladrão não é bobo. Ele vai ver sua casa cheia de barreiras e a casa do vizinho que não tem concertina, não tem câmera, não tem cachorro, ele vai lá. Então, essa visão assim de querer o mais fácil também funciona para a informática. Então, quando os criminosos virtuais, né, quem usa a informática para o mal, vamos assim pensar, verificam que o seu protocolo, melhor dizendo, que a porta que trabalha com o protocolo HTTP está aberta, é por ali que ele vai entrar, ele nem vai procurar as outras. Por ali ele vai tentar colocar um programa na sua rede que vai ficar verificando o que você está fazendo, que vai tentar verificar o que é uma vulnerabilidade, algo que possa ser sensível para você. Como, por exemplo, você tem um arquivo chamado senhas.
E aí estão todas as suas senhas lá do banco, estão todas as suas senhas do Internet Bank, bem explicadinho. Você colocou o arquivo com nome do usuário, senha, confirmação, o banco, você colocou bem explicado para você. Então, por isso que está bem feito. Mas aí o cara vai ver aquilo, ele vai usar aquilo para ele. Ele vai do computador dele entrar no seu banco com a sua senha direitinho e fazer as transmissões que ele quiser. Ah, mas isso não acontece hoje mais porque tem mais mecanismos de segurança. Tem. Teve uma época que os bancos mandavam, alguns bancos, né, mandavam para casa da gente uma tabelinha, assim, parecia um cartão, mas tinha uma tabela com números aleatórios. E toda movimentação que você fazia no banco, ele te pedia um número daquela tabela. Então, ou seja, se o ladrão não tiver a tabela, ele não consegue fazer. Essa tabela física, né, foi substituída pelo token, por exemplo. Então, quando a gente, aí só mudando um pouquinho, né, de exemplo, mas para vocês entenderem o que é o token, quem já usou o gov.br, quando a gente entra no gov.br, ele pede para você gerar um número de acesso. Não sei se é assim mesmo que chama, mas é um número que só vai gerar naquele momento para você entrar em qualquer um dos sistemas do governo pelo Gov. E esse número é gerado por meio do aplicativo que está no seu celular. Então, isso só acontece daquela vez. Essa geração de código é mais ou menos a cartelinha, o cartãozinho de tabela de números ali que o banco mandava para a gente. Então, é uma segurança a mais, uma barreira a mais, uma camada a mais, para evitar que os invasores roubem os nossos dados. E é interessante, gente, que a segurança da informação, ela perpassa os três, vamos dizer assim, elementos básicos de uma comunicação. A gente tem o emissor, que é aquele que pede ou aquele que transmite alguma coisa. A gente tem o canal, que é o meio por qual ele quer se comunicar. E a gente tem o receptor lá do outro lado, que vai receber esse dado. Então, as vulnerabilidades podem existir em qualquer um desses três, ou no emissor, ou no canal, ou no receptor. E os atacantes, os criminosos, vão explorar isso. Eles vão verificar nesses três pilares aonde tem vulnerabilidade, onde é mais fácil para ele. Onde é mais fácil para ele. Né? Eles são tão bandidos que eles optam por o mais fácil. Ponto. Tá? Então, isso pode acontecer em qualquer um desses canais. E aí, se a gente for pensar, por que existe a segurança da informação? Né? Qual o objetivo da segurança da informação? O objetivo é garantir que o dado seja usado por quem deve usar aquele dado. É claro, se a gente for transformar isso numa teoria, já transformar isso na teoria, a gente tem algumas instruções, assim como integridade do conteúdo, irretratabilidade de comunicação, autenticidade do emissor e do receptor, confidencialidade do conteúdo, capacidade de recuperação. Então, na informática, a gente estuda isso. Melhor dizendo, né? Na tecnologia da informação, a gente estuda essa parte com mais critério. Mas para a gente, usuário final, né, que não trabalha com programação, que só quer se proteger, o mais importante é isso, é garantir que o dado seja usado pela pessoa correta e para a pessoa correta. Não é que é um errado ou outro é certo, mas é para quem realmente precisa daquele dado. Quando eu faço uma compra, e eu faço uma compra e mando pagar pelo meu cartão de crédito, por exemplo, o que o banco pede? Todos os sites do compra fazem isso. O seu código de confirmação, que está impresso no seu cartão ou que está lá no seu cartão virtual que foi criado. Esse código, se for o cartão virtual, ele muda muito. Se for o cartão impresso, ele não muda, mas só quem tiver o cartão na mão tem aquele código. Então, isso é um mecanismo de segurança que ajuda a ter certeza que a pessoa que está comprando é quem ela está dizendo e que a pessoa que está vendendo é quem ela está dizendo. Então, que isso vai dar um match, que isso vai funcionar bem. E a segurança da informação, ela também tem um ciclo, assim, né? Ela tem um ciclo de vida. Quando eu falo que passa por esses três pilares, pelo transmissor, pelo canal e pelo receptor, ela também tem níveis, assim. Quando você captura uma informação, a gente chama de identificação
ou de obtenção dessa informação. Então, tem mecanismos de segurança que vão verificar se essa informação é legítima. O que é a desinformação? A desinformação é justamente a divulgação de informações inverídicas, informações falsas. Então, essa obtenção do dado, né, a segurança da informação, tem que te garantir que esse dado é verdadeiro, que esse dado não é falso. Eu não estudo muito desinformação, mas eu tenho colegas na universidade que estudam muito desinformação e é muito interessante como é que essa história acontece, né? Como é que essa avalanche vai funcionando, né? Alguém publica alguma coisa inverídica e as pessoas vão passando aquilo, né, sem nenhum filtro, né? Sem nenhuma verificação. Então, a segurança da informação, quando a gente está falando de empresa, ela pega desde a obtenção. Então, por exemplo, imagine uma empresa de telemarketing que tem um monte de gente ligando para as pessoas e anotando dados de clientes e vendendo coisas ali, trabalhando, e essas pessoas do outro lado, elas estão falando e as pessoas estão entrando com os dados. Então, naquele momento que está entrando com o dado, tem que haver uma conferência se aquilo realmente é verdadeiro, né? Por isso que a pessoa pede para você confirmar alguns dados que só você sabe, né? Teoricamente. Como, por exemplo, números do seu CPF, nome da sua mãe, pergunta se você já trabalhou numa empresa X ou numa empresa Y. Então, a segurança da informação, ela trabalha em várias partes do ciclo da vida dessa informação. A obtenção é um deles. A identificação é outra, porque a informação, ela pode ser uma informação, por exemplo, pensem num dado, numa informação financeira, numa informação pessoal, numa informação emocional, numa informação racional, numa informação de saúde, numa informação, por exemplo, de dados estatísticos, né? Pensem no IBGE. O IBGE traz tantos dados sobre as pessoas e esses dados, né, na identificação deles, precisam serem cadastrados da maneira correta. Imagina, por exemplo, que lá no IBGE, em vez de cadastrar que a pessoa tem 4 geladeiras, cadastrou que a pessoa tem 4 filhos. É diferente. Então, tem que se identificar o que é resposta para eletrodoméstico e o que é resposta para dependente. Então, a segurança da informação, ela trabalha nessa identificação do dado também, porque ele vai ser identificado, ele vai ser armazenado, ele vai ser tratado e ele vai ser distribuído, né? Porque o IBGE depois distribui essa informação para todo mundo vai ter acesso aos dados da população brasileira. Então, se esses dados não estiverem corretos, a população brasileira vai receber um dado errado. Então, por isso que na identificação dessa informação também tem que haver segurança, também tem que haver uma checagem para ver se isso está funcionando bem. E aí nós temos também, eu já falei da distribuição, do uso dessa informação, né, que ela tem que ser verdadeira, senão você vai usar de uma maneira incorreta. Mas imagine o descarte, que é se livrar da informação. Também tem que haver segurança da informação no descarte. Por exemplo, tem muita empresa, um escritório pequeno, nem vou pensar numa empresa grande, pensa num escritório pequeno ou pensa em você mesmo na sua casa, você armazena vários dados no seu computador, só que o seu computador ficou obsoleto, né? Você trocou o computador, você comprou um computador novo. Aí o que você fez com aquele computador? Vendeu, ou doou, ou deu para alguém, mas não apagou nenhuma informação que estava lá. Não deletou nenhuma informação que estava lá. Pegou ele do jeito que estava e entregou para outra pessoa. E essa outra pessoa vai ver os seus dados, vai verificar os dados que estavam ali. E pode ser dados que você não gostaria que fossem publicados. Então, por isso que segurança da informação no descarte também é importante. Você precisa ter mecanismos para você descartar. Eu tenho certeza que várias empresas tem esse hábito de doar computadores antigos ou vender em leilões, mas antes dessas máquinas irem para esses leilões ou serem doadas, o pessoal de tecnologia da informação passa uma régua nessa máquina, formata o disco rígido, né, reinstala o sistema operacional, formatar a máquina, né, quer dizer apagar todos os dados da máquina, apagar todos os dados que estão naquele HD, apagar todos os dados que estão no disco,
por exemplo, C, documentos, disco C, downloads, fotos, imagens. Então, formatar quer dizer apagar isso tudo, né? Não vai haver mais nenhum dado naquela máquina. Tem o disco C, podem ter outros discos também. Pode ser que você tenha um disco rígido a mais ou que você particionou seu disco, quer dizer que você dividiu. Então, tem o disco C, tem o disco D, tem o disco E. Tem que apagar tudo, né? Não pode deixar nada. Aconteceu algo semelhante, né? Algo que a gente pode pensar um exemplo pequeno, mas é verdadeiro. Uma colega minha de trabalho tinha um projeto de pesquisa e nesse projeto de pesquisa foram comprados vários notebooks para as pessoas trabalharem em diferentes locais. E quando terminou o projeto de pesquisa, ela devolveu, né, os notebooks para a agência de fomento que tinha comprado, mas formatou tudo. Reinstalou o sistema operacional, porque tinha licença para o sistema operacional, mas entregou as máquinas limpas, sem nenhum dado. Por quê? Porque é assim que tem que fazer, é assim que tem que ser feito. E quando a gente pensa de onde vêm esses dados, né, eles podem ter diversas fontes, como, por exemplo, redes sociais, né? A gente pode salvar algumas coisas da rede social. Quando a gente entra no site, tem muita gente, por exemplo, que usa o YouTube para fazer tudo. Tem gente que pesquisa no Google, né? No Chrome, lá no Google, entra, faz as pesquisas que você precisa sobre um remédio, sobre uma doença, sobre um equipamento novo, sobre uma notícia. Tem gente que usa o Google, tem gente que usa o YouTube. É legal isso porque tem gente que prefere ouvir as coisas, tem gente que prefere ler e tem gente que prefere assistir. Então, assistir no Google, no YouTube, para mim é mais interessante do que ler no Google, do que ler na tela. Então, usa o YouTube como uma fonte de busca também. É interessante isso, né? Hoje a gente brinca e é verdade. Quando a gente não sabe fazer uma coisa, a gente vai no Google, a gente vai no YouTube e fala, como eu faço isso? E aí, por incrível que pareça, muita gente já teve essa dúvida e muita gente já publicou vídeo ajudando a resolver. Então, a gente parece que vai mais rápido, né? Parece que a gente aprende mais rápido. Eu não condeno. Eu sou muito light nesse sentido. Por quê? Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? E a gente tem que usar de uma maneira que seja agradável para a gente, né? Então, se eu assistir um vídeo para aprender uma coisa, para mim é melhor do que ler o manual, qual o problema? Né? Qual o problema de fazer isso? A tecnologia está aí para a gente usar. É igual a inteligência artificial. Tem uma parte da inteligência artificial que é a ética no uso, né? Tem que ter. A gente tem que pensar em como usar. Outro dia eu dei um trabalho, né, no meu grupo de pesquisa e aí alguns alunos fizeram com a inteligência artificial. E na hora de apresentar o trabalho, eles foram sinceros. Eles falaram, olha, professora, a gente não pediu antes, mas a gente usou a inteligência artificial e tal, e foi ela que criou, a gente só modificou. E aí, o que a senhora acha? Eu falei, ótimo, beleza, não tem problema nenhum. A inteligência artificial está aí para a gente usar mesmo. Imagina se a gente ficasse, né? Se a gente falasse, não vou usar de espécie alguma. Não é isso, pelo menos eu não penso assim. Eu acho que a gente tem que usar assim, mas manter a integridade dessa ação, né? Eles foram íntegros, eles falaram, a gente usou. Não fomos nós que construímos, a gente só modificou. Então, essa liberdade de usar as coisas acontece. Então, quando eu vou buscar, né, uma informação no YouTube, porque eu tenho mais facilidade de assistir, né, de aprender assistindo do que lendo, ok, sem problema nenhum. Mas será que eu vou consultar se aquele vídeo é verdadeiro? Se ele não foi um vídeo criado fake, né? Se ele não foi um vídeo falso? Se as pessoas não fizeram aquilo para mentir mesmo, né? Para enrolar as outras pessoas? Então, essa confirmação, se esse dado é verdadeiro ou não, ela é importante. Talvez chega para você uma mensagem no Instagram, por exemplo, que o governo vai liberar um pagamento extraordinário aí que aconteceu, um dinheiro que está parado, isso sempre acontece. Então, o que eu faço? Ok, eu vou lá no YouTube, eu vou lá no Google e procuro. E aí já tem um monte de gente dizendo que aquilo é uma fraude.
que aquilo não é verdade. Então eu não sigo, né? Eu não sigo com aquele link, né? Cadastrando os meus dados lá e verificando. E por incrível que pareça, eu não me lembro se foi o ano passado, que teve realmente um dinheiro que o governo estava devolvendo para quem tinha dinheiro para receber. E essas fraudes eram tão bem feitas que eram chatbots. O que é um chatbot? É uma inteligência artificial que vai te fazendo perguntas, e você também pode fazer perguntas de perguntas e respostas. Mas ela já tem algumas respostas e perguntas cadastradas, e ela trazia informações da sua vida que realmente parecia ser verdadeira. Por exemplo, das empresas que você trabalhou, do nome da sua mãe, se você tinha filhos ou não, assim, coisas verdadeiras que com certeza ela capturou isso, né? Quem construiu esse chatbot capturou isso de uma maneira talvez ilícita e colocou lá para você acreditar que era verdade. E aí você vai se envolvendo ali, aí paga uma taxa, paga mais uma taxa, pouquinho, né? Paga R$10, R$15, R$20. Então você vai receber daqui 5 dias 5.000. Não recebe. Acabou, né? Eles pegam pequenas taxas, mas de um montão de gente, então vira um valor muito maior. Então, a gente tem que ter esse cuidado no uso dessa informação. Então, a segurança da informação também precisa ser pensada no uso dessa informação. E aí vale você se resguardar das maneiras que você acha mais legal para você. Se visualizar vídeo é melhor, ok. Se ler é melhor, ok também. Tem gente que fica perguntando, né? Coloca lá no grupo, olha, no grupo da família, recebi isso, é verdade? Também é uma forma de confirmar, né? Também é uma forma de confirmar se aquilo é verdade ou não. Então, daqui para frente, né, a gente vai pensar na segurança da informação como uma aliada nossa para o uso da tecnologia. A segurança da informação é algo que a gente está fazendo em nosso próprio bem, para que ninguém roube os nossos dados, para que ninguém use os nossos dados, nem nos impeçam de usá-los, né? Porque isso pode acontecer também. A pessoa roubou o seu dado e você, que é o usuário legítimo, não usa mais, não pode usar mais, porque a pessoa já fez tantas coisas erradas com os seus dados que eles ficaram bloqueados. Então, a segurança da informação, ela serve para isso, tá? Ela serve para te proteger realmente de problemas que você possa ter, tanto na transmissão, quanto no armazenamento, quanto no uso do dado, que um conjunto de dados é uma informação. E a gente tem também alguns termos básicos, como eu disse, vulnerabilidade, né, que é algo que está sensível naquela rede, naquele computador. A gente tem outro termo, que são as ameaças, né? As ameaças já são ataques realmente, né? Ataques e ameaças não é a mesma coisa, mas a gente pode entender que ataques vieram de ameaças, né? Então a gente tem, por exemplo, um vírus que entrou no seu computador, então ele vai causar um problema daqui 2 dias ou daqui 24 horas. Tá? Então, ele é uma ameaça que vai virar um ataque depois, né? Então, ele é uma ameaça, que é um vírus que está instalado ali, que ainda está quieto, mas depois ele gera um ataque, né? E aí ele prejudica seus dados, ele sequestra seus dados, ele rouba seus dados, ele apaga seus dados, né? Então, tem várias possibilidades. Então, ataque, ameaça, vulnerabilidade, vírus, e aí tem a pessoa, né? O criminoso. Como é que chama o criminoso virtual? A gente chama de hackers, né? De hackers, por exemplo, e tem outros termos também. Mas os hackers são as pessoas que usam a tecnologia para o mal, vamos pensar assim, para criar problema. Só que ao longo dos anos, a gente vê, as pessoas, vamos dizer assim, a ciência e também a sociedade verificou que os hackers nem sempre são do mal, que os hackers também podem ser do bem. E aí, na segurança da informação, na cibersegurança, os hackers do bem ficam protegendo a sua rede. Eles ficam verificando as vulnerabilidades para bloquear, para acabar com as vulnerabilidades. Procuram as ameaças para acabar com as ameaças. Então, a gente tem hoje também os hackers do bem. Então, essa palavra hacker não é só mais usada para o mal, para o criminoso.
ela pode ser usada por um analista de segurança também, tá? Para o cara do bem que está ali protegendo a sua rede na sua empresa. E cibersegurança, né, que a gente pode chamar assim de uma segurança do espaço digital, do espaço cibernético, é algo que está crescendo muito. Então, muitos profissionais dessa área, e aí podem ser analistas de sistemas, engenheiros de dados, engenheiros da ciência da computação, bacharéis em sistemas de informação e diversas outras formações que se especializam em segurança. E aí, gente, o céu é o limite, tá? Realmente nós temos vários algoritmos, vários protocolos de segurança. Também não é uma área que eu estudo muito, mas eu acho extremamente interessante. Porque ali a gente aprende a trabalhar vulnerabilidades de uma maneira muito interessante, muito inteligente. E, por incrível que pareça, né, esses profissionais, eles se especializam naquilo realmente, né? Então, eles trabalham programação para essa área de segurança, eles trabalham redes para essa área de segurança. Por exemplo, quando a gente pensa em segurança em redes, sempre a gente pensou só na parte do hardware, tá? Então, na parte do hardware que eu vou ter segurança. Quer dizer, eu vou ter um firewall ali, que é um roteador, que vai passar os pacotes por filtros e tudo mais. Mas hoje, a segurança também está sendo pensada no desenvolvimento de softwares. Por quê? O exemplo que eu dei hoje no início sobre o meu site, né, sobre o protocolo HTTP, que é o protocolo dos navegadores, as empresas têm portais e têm sites também que elas liberam para o público. Então, aquilo ali também pode ser uma vulnerabilidade. Então, hoje a segurança da informação está sendo trabalhada em redes também na parte de software e não só na parte de hardware. Mas isso é um assunto para outro jantar com tecnologia. Hoje a gente falou de segurança da informação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês agora, a partir de hoje, pensem na segurança de uma maneira benéfica para nós, né? Não é uma coisa ruim para a gente, é uma coisa boa, que dá um trabalhozinho, mas é uma coisa boa, que vai garantir que a gente tenha acesso aos dados, que os dados sejam verdadeiros, que os dados estejam disponíveis e que vai nos proteger de ameaças e ataques que podem nos causar problema. Então, gente, muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau. Até o próximo Jantar com Tecnologia. Obrigada, pessoal.